Voltamos com o nosso programa Conexão, e hoje, neste Dia dos Pais, eu agora vou trazer para vocês, diretamente do podcast, o podcast do Inclusão Descomplicada, eu e Selene Facó, conversando com o pai da Selene, também conhecido como Facó. Ele vai falar um pouquinho sobre como é o dia a dia, né? O que foi e como está sendo até hoje estar nesta situação de ser o pai da Selene, que é cadeirante, jornalista e apresentadora, e está conosco nesse quadro. Inclusão Descomplicada, direto do podcast para você. Inclusão Descomplicada hoje, especial do Dia dos Pais. Eu não vou abrir muito não vou falar muito não, porque quem vai falar é Selene. Quem está conosco hoje, Selene? Hoje a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Facó, o meu pai. Olha que orgulho, ele já olha para você com aquele orgulho, olha o sorrisão dele. Jorge, que bom receber você, muito obrigado por você estar aqui conosco num dia tão especial que é o Dia dos Pais. Eu agradeço, eu estou aqui muito feliz de estar participando desse momento, porque é um momento que a gente, como pai, visualiza e gosta de ver o que a tua filha está fazendo hoje, depois de tantos anos que ela se preparou, vem se preparando para esses momentos. Então agora a Selene é que vai começar a lhe entrevistar, né? Porque quando é pai é mais difícil, né, Selene? Sim, eu sempre digo que quanto mais eu conheço a pessoa, mais nervosa eu fico, então é complicado, mas vai dar certo, a gente vai conversar um pouquinho. Então, pai, primeiro eu queria saber só um pouquinho sobre você e depois já falar como é que foi no nascimento, né? Você soube da minha deficiência só no parto, e como é que foi para você ter essa notícia só naquele momento e como é que foi os primeiros dias? Bom, nós começamos, eu sempre fui eu sou de uma família católica, não é? E sempre tive eu comecei a trabalhar como jovem ainda, comecei a trabalhar no banco, no mercado financeiro, onde eu trabalhei por 35 anos, né? E durante o transcorrer da minha carreira, conheci a Verusca no banco, ela não como funcionária do banco, mas como cliente, né? E nós começamos a namorar, e depois, então, 3 anos depois, viemos a nos casar. E, em seguida, foi uma coisa... 3 anos depois. E 3 anos depois, né, nós tivemos a Selene. Mas, antes disso, durante o processo de gravidez, ela teve a sua gravidez mais normal possível, onde todos os meses fazia todos os seus exames, estava tudo perfeito, tudo ok, nunca se foi detectado nada, né? E, de repente, né, quando foi uma surpresa e um choque para nós, porque não tinha nenhum histórico na minha família, nenhum histórico na família dela, e depois surgiu aquele problema quando você nasceu e que o nome era muito feio. E difícil, ainda não aprendi, viu? A Sônia estava tentando aprender. Mielo meningocelli. O primeiro momento foi descobrir o que era isso. Depois, quais o grau de lesão que ela tinha. E aonde iria interferir no desenvolvimento dela. A partir daí, então, nós passamos a entender o seguinte: bom, se você não se locomove, mas se você tem uma cabeça legal, nós vamos trabalhar fortemente para que ela tenha uma cabeça muito boa. Porque a cabeça da gente é que nos leva à frente. Uhum. Né? Outros caminhos a gente vai de cadeira de rodas, vai com o andador, mas o mais importante é o cérebro. Então nós vamos trabalhar a cabeça da Selene. E esse foi o caminho que nós escolhemos para ela, né? Uhum. Dentro desse processo, nós, como família, eu, a minha esposa e a Selene, juntamente com a nossa família, todos com muito apoio, muito amor, muita união. Então, começamos a trabalhar. Primeiro, se você não tem condições de andar, nós vamos lhe locomover de alguma forma. Então, eu a vi agora recente num cavalo e me lembrei que a Selene começou num cavalo, não é?
Então, porque o cavalo tem a passada que estimula o cérebro, poderia estimular o cérebro dela também a passada, né? E depois, então, fomos para a natação. E ali ela passou uma parte da vida, grande parte da vida dela na natação. Hoje, se eu entrar numa piscina olímpica, eu corro 20 quilômetros, não tem problema nenhum. Mas se eu entrar numa piscina olímpica, eu só consigo ir e voltar parando algumas vezes. Ela vai e volta 10 vezes, sem problema. E ela nada todos os movimentos da natação, crawl, costa, peito. Então, ela conseguiu se sobressair em tudo isso que a gente desejou para ela. Ali, ela, na piscina, ela faz o que ela não consegue fazer de caminhar. No mar, na água, ela nada. No jornalismo. E aí a coisa vem o seguinte, que antes do jornalismo veio o estudo. E uma coisa interessante que a gente sempre colocou não se perde aula, porque meu pai e minha mãe sempre disse, não se perde aula porque está chovendo. Não se perde aula porque foi dormir tarde. Porque dormir tarde é uma opção sua. Mas você vai ter que ir para a aula todos os dias. Selene nunca perdeu aula. Por esses motivos. Ela sempre teve prazer em ir para a aula. Então, isso sempre foi uma coisa importante na vida dela. Ela sempre quis ir para a aula, sempre desejou estar presente. Então, ela estava sempre presente em movimentos. Nós nunca queríamos que ela ficasse em casa, recolhida, só. Nós queríamos que ela fosse para o mundo, que ela fosse participar de movimentos, participar de reuniões. E o que ela não conseguia fazer, porque tinha algum sentido, ela fez teatro. Ela ama teatro. Né? Então, fez teatro diversas vezes. Né? E nós amávamos. Foi para o Teatro José de Alencar. Né? Foi nadar em São Paulo. Ela fez tudo que podia fazer. E continuou estudando. E fez o jornalismo. E se formou na Unifor. Na Unifor, eu encontrei um problema, porque na Unifor, todo mundo, quando eu ia fazer a matrícula, as pessoas diziam assim, o senhor é o pai da Selene? Sou eu. Pois olha, você sabia que todo mundo conhece ela aqui na Unifor? Eu digo, como? É assim. Ela já passou até em cima do meu pé, com a cadeirinha motorizada. Ela andava a 1000 por hora dentro da cadeirinha, na cadeirinha. Então, todo mundo na Unifor conhecia. E ela falava com todo mundo, tinha um relacionamento muito legal. Então, ela se formou na Unifor. E agora, depois de formada, está fazendo uma pós em marketing. Então, ela não para de estudar. Isso é bom. E transcorrido esse tempo, o que eu vejo hoje é a Selene fazendo uma coisa que é maravilhosa, porque ela está doando uma parte do seu tempo também para trazer outras pessoas que possam estar aí fora e que estejam afastadas e que estejam reclusas dentro de sua casa para vir participar de uma inclusão. Exatamente. Que é descomplicada. Eu queria perguntar quais são e quais foram, no começo e até hoje também, se tiver, as maiores dificuldades que você encontrou como pai de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa que está na cadeira, mesmo com sempre tendo essa questão de me incluir em tudo, de me levar para todo canto e eu fazer de outra forma que as pessoas fazem andando, mas se teve alguma dificuldade, desde o começo até hoje. Bom, eu sempre pensei que, dentro das coisas que eu sempre gostei de praticar, que eu gostava de praticar esporte, sempre gostei muito de ler, porque vinha de uma família que lia muito, vinha de uma família que tinha escritor. Então, eu sempre desejei que você lesse muito, porque, como diria meus avós, dizia o seguinte, se você não consegue viajar, ou se você não pode viajar, um livro te leva para lugares inimagináveis. Então, a dificuldade que eu tive foi tentar transmitir isso para você de maneira suave, que não fosse uma coisa forçada, mas que fosse espontânea, porque as coisas que a gente aprende, elas vêm sempre do amor, do carinho, do respeito. Não é? Numa situação como essa, existe a questão da união blindada para poder aguentar, porque não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, além de existir a questão de tudo aquilo que vem, até as coisas inesperadas que vocês não estão esperando que aconteça, tem também aquela questão
de você se sentir mal por um olhar, por um comentário, por uma forma de se tratar. Então, o sentimento nesse momento aparece. Então, psicologicamente, vocês como pais também têm que ter assim um pouco de cumplicidade para poder aguentar o que vem por aí, né? Então, como é que vocês fazem para poder trabalhar isso entre vocês? E como é que vocês fazem para poder passar por cima de sentimentos que às vezes maltratam até vocês mesmos? A primeira coisa que a gente procurou fazer era prepará-la, porque vai ter sempre alguém que vai dizer uma palavra, que vai dizer uma frase que é impertinente, que é grosseira, mas que o que você tem em casa não é aquilo que está sendo dito ali. Então, ela sabe que aquele é um momento, e ela sabe como tratar aquele momento, da forma como tratar, porque foi preparada para isso. Então, vai ter, a gente vai deixar, a pessoa que vai ser grosseira ou que vai falar de uma maneira ríspida, né, com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, né, é como a gente acha que não tem nenhuma ou tem alguma, alguém chega e é grosseiro com você de uma outra forma. Então, assim, nós sempre nos preparamos para isso. E, às vezes, nos deparamos com situações de pessoas que a gente nem esperava e vinha. Mas ela sempre soube se sair. Nós sempre soubemos nos sair. Nunca criamos, assim, essa coisa de levarmos para dentro de casa esse tipo de problema. Nunca levamos. A gente sempre identificou assim, gente, quando acontecia um fato desse, filha, isso acontece. Vai ter todo tipo de gente na sociedade. Todo tipo de gente, mas as pessoas que convivem, que estão conosco, elas não são assim. E o que você precisa ser? Forte, para entender que isso acontece comigo, acontece com a sua mãe, acontece com a sua tia, e vai acontecer sempre, porque a sociedade é desigual. Mas nós somos uma família que tem um amor dentro de casa, e a perseverança e a vontade de estar sempre junto. Então, isso sobrepõe todo o problema que poderia estar acontecendo. Eu lembrei de um momento que eu sempre me lembro, que eu estava na escola, e aí alguém falou assim, porque eu passei na frente, na fila da cantina, aí a pessoa falou, sai da frente, aleijada. E aí eu não falei um palavrão, mas eu falei uma frase que, com certeza, se eu chegasse em casa e dissesse que eu falei isso, provavelmente eles disseram que não era para ter feito isso. Então, foi uma coisa que eu lembrei, que quando aconteciam essas coisas, eu sempre era a calma, mas isso me deixou meio que nervosa e acabei falando o que não devia, com certeza eles devem ter falado. Não é assim que as coisas são. Então, é isso. E a última coisa que eu queria pedir para você é mandar um recado, o que você aconselha, dicas, enfim, para pais que tenham alguém com deficiência em casa. O que eu gostaria de dizer, que eu acho que é a coisa mais importante, é que se você hoje olhar e fizer um retrospecto de 25 anos, porque hoje é a sua idade, 25 anos, e ver você hoje fazendo o trabalho que você faz, é gratificante. Porque você hoje, depois de estudar, depois de fazer sua faculdade, de continuar fazendo estudos, pós-graduação e tudo mais, se dispôs a fazer alguma coisa pelas pessoas que não são inclusas, que estão fora, e você se predispõe a fazer inclusão para essas pessoas. Então, gente, o que eu acho que é mais importante, tire os seus filhos de casa, traga-os, façam aparecer, ir para a sociedade, estudar, para ser alguém, para fazer alguém feliz. Porque o que nós todos buscamos é a felicidade e o bem-estar familiar. Eu não sou muito de falar assim, né, de sentimento, mas obrigado por tudo. E obrigado por estar sempre aqui comigo. E é isso. Feliz Dia dos Pais. Te amo. Também te amo muito, filha. Parabéns. E feliz Dia dos Pais para todos os pais. Para todos também. Parabéns, Sônia. Tudo muito bonito. Parabéns. Pessoal, então aqui nessa câmera, para todo mundo pegar aqui, ó, Inclusão Descomplicada, e nós estamos aqui
com o Jorge Facó, que é o pai da Selene. E hoje, para homenagear os pais do programa, nós estamos, então, homenageando ele, né? E, através dele, homenageando a todos vocês. Todos os pais. Tenham todos um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Aproveitem para se reunir com a família. Se junte com seu pai. Você que é pai, fique com seu filho. E ame de verdade, porque é isso que a gente leva na nossa vida. A gente volta já depois do intervalo. Tchau.